Desde pequena, Valentina nunca soubera ao certo o que significava ser verdadeiramente livre. Sua vida sempre foi cercada por regras rígidas, expectativas de uma família que, para ela, parecia mais preocupada com a honra e o status social do que com seu próprio bem-estar. A promessa feita entre seu pai e a família de Rogério, um dos mafiosos mais temidos da Itália, era algo que ela nunca imaginara que um dia se tornaria real. Rogério, um homem de presença imponente e olhar penetrante, sempre esteve nos bastidores de sua vida. Era como uma sombra distante, algo que ela sabia que existia, mas nunca imaginara que ela própria se veria atada a ele por um destino cruel e imutável. A promessa de casamento entre eles fora feita quando ela ainda era uma criança, um acordo entre famílias que parecia distante e sem importância. Mas à medida que os anos passavam, a inevitabilidade desse destino se aproximava com uma força crescente. Mas havia algo mais na vida de Valentina que ela guardava como um segredo precioso: o amor por André. André era tudo o que a família de Valentina desaprovava. Ele não vinha de uma família rica, nem tinha a influência e os contatos de um mafioso. Ele era apenas um homem comum, mas aos olhos dela, era o único homem que realmente a compreendia. Eles se conheceram por acaso, quando ela ainda era jovem, e algo entre eles floresceu de imediato. Foi um amor à primeira vista, com uma intensidade que Valentina não sabia que poderia sentir. Mas o relacionamento deles foi mantido nas sombras, longe dos olhos vigilantes de seus pais. Durante meses, os dois se encontraram secretamente. Nos jardins tranquilos da casa de Valentina, à noite, eles trocavam carícias furtivas, promessas sussurradas e beijos que eram apenas deles, longe dos olhos críticos do mundo. No entanto, o peso das restrições da família de Valentina crescia a cada dia. Sua mãe, implacável e dominadora, deixou claro que um relacionamento com André nunca seria aceitável. Para ela, ele não passava de um simples rapaz sem futuro, enquanto Rogério representava tudo o que a família desejava: poder, riqueza e influência. O amor de Valentina por André, então, tornou-se uma chama proibida. Mesmo com o coração apertado, ela sabia que não poderia continuar desafiando a vontade de seus pais. Mas, ao mesmo tempo, o casamento com Rogério se aproximava, e com ele, uma dor insuportável de perder o único homem que ela verdadeiramente amava. O dia do noivado foi marcado por uma cerimônia elegante, mas sem emoção. Valentina, vestida em um vestido de noiva tradicional, olhou para Rogério e sentiu uma mistura de repulsa e resignação. Ele a observava com interesse, mas havia algo nele que ela não conseguia entender. Ele era, sem dúvida, um homem poderoso e bonito, mas sua presença impunha medo. E, no fundo, ela sabia que ele não era o homem que ela escolheria para sua vida. Mas a promessa de sua família era algo que ela não poderia quebrar. Valentina, você está linda, Rogério disse, aproximando-se dela com um sorriso enigmático. Não se preocupe, tudo ficará bem. Você verá. Ela não respondeu, tentando disfarçar a angústia que consumia seu peito. A cada palavra dele, seu coração se apertava. Ela queria gritar, correr e, acima de tudo, correr para os braços de André, mas a realidade da vida dela a mantinha presa. Rogério era parte de um mundo do qual ela não poderia escapar. À noite, após o noivado, Valentina se retirou para seu quarto. Ela se deitou na cama, olhando para o teto com o coração pesado. A única coisa que conseguia pensar era em André. Onde ele estaria? Estaria esperando por ela também? O desejo de vê-lo, de tocar seus lábios, de sentir seu corpo perto do dela, consumia cada parte de seu ser. Mas ao amanhecer, Valentina sabia que não podia mais continuar com a vida que levava. O casamento com Rogério era inevitável. Ela era uma mulher prometida, não apenas a ele, mas ao poder, à tradição e a tudo que sua família exigia dela. Ela tinha que cumprir seu papel. E, apesar de tudo, no fundo de seu coração, Valentina ainda esperava que, com o tempo, poderia aprender a amar Rogério. Afinal, ela havia sido forçada a seguir esse caminho, e a vida seguiria em frente, não importa o que sentisse. Mas as palavras de André ecoavam em sua mente, como um lembrete constante de uma vida que ela não poderia ter. Eu nunca vou te deixar, Valentina. Sempre vou te esperar. Valentina não sabia se essas palavras eram uma promessa ou uma ilusão. Ela desejava mais do que tudo que fosse a primeira opção. Mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que fazer uma escolha.
E essa escolha já estava sendo feita para ela, pelo destino que ela não podia controlar. Ela se levantou da cama e olhou para o espelho. Sua imagem refletia a mulher que estava prestes a se tornar, uma esposa de um mafioso, uma mulher que perderia o amor que sempre desejou, mas que ainda, em algum lugar dentro de si, carregava a esperança de que um dia, de alguma forma, poderia ser feliz. O casamento de Valentina com Rogério não aconteceu como um conto de fadas, mas como uma realidade cruel que ela não conseguia evitar. O grande dia chegou com o som de tambores e a pompa característica da vida de um mafioso. A igreja estava repleta de convidados ilustres, muitos dos quais Valentina nunca havia visto antes. Homens imponentes, mulheres que exalavam poder e riqueza, todos ali para celebrar o que parecia ser um compromisso político mais do que romântico. Valentina, vestida de branco, caminhava lentamente pelo corredor, seus olhos pesados de tristeza, e seu coração, preso a um passado que não queria deixar para trás. Ela olhou uma última vez para sua família. Sua mãe, com um sorriso contido de aprovação, e seu pai, que observava tudo com uma expressão séria e calculista. Mas, no fundo, Valentina sabia que tudo o que eles queriam era que ela cumprisse o papel que sempre fora destinado a ela. E ela faria isso, não porque desejava, mas porque, como sempre, não tinha escolha. O olhar de Rogério, de um homem que era frio e implacável com todos ao seu redor, parecia não falhar, mas havia algo de diferente ali. Ele a observava com calma, como se, ao contrário do que ela sentia, ele não estivesse forçando a barra. Ele parecia entender a dor dela, mas também não a pressionava a seguir qualquer caminho fora do seu destino. Algo que Valentina não conseguia compreender. Durante a cerimônia, enquanto as palavras do padre ecoavam pela grande igreja, Valentina sentiu uma distância cada vez maior entre ela e o mundo que estava criando ao seu redor. Rogério, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, mas não de forma agressiva. Era um toque constante, sem pressa, como se ele estivesse esperando que ela chegasse à sua própria conclusão. Você está linda, Rogério disse em um tom baixo, após os votos, quando o momento de trocar alianças chegou. Seus olhos, normalmente impenetráveis, pareciam suavizados, quase gentis. Valentina, surpresa pela falta de arrogância em sua voz, apenas assentiu, sem saber o que responder. Ela sabia que este casamento era mais uma formalidade do que uma união de almas, mas havia algo naquele homem que, de alguma forma, ela não conseguia ignorar. Era como se ele fosse um enigma, algo que ela precisava desvendar, mas não sabia por onde começar. Nos primeiros dias após o casamento, Valentina se sentiu perdida. Ela acordava cedo, como era costume em sua nova vida, e se dirigia para a enorme casa que Rogério chamava de lar. O luxo era inegável, mas o que deveria ser conforto se tornava um peso insuportável para ela. As salas vastas e silenciosas, os corredores longos e imponentes, tudo parecia tão vazio quanto seu coração. Rogério não a pressionava, mas também não demonstrava afeto. Ele a tratava com o respeito que, embora não fosse carinhoso, tinha uma certa dignidade. Em muitas ocasiões, ele se mostrava mais paciente com Valentina do que qualquer outro homem. Não havia gritos, não havia acusações, como ela imaginara que aconteceria. Ele simplesmente a deixava ser. Para ela, isso era um mistério. Como um homem tão severo poderia ser tão contido em relação a ela? Ele sabia, talvez, que sua presença, seu respeito por ela, eram os primeiros passos para um relacionamento que ela ainda não conseguia compreender. Valentina, embora tomada pela tristeza, começou a perceber uma diferença sutil nas atitudes de Rogério. Ele a tratava com uma gentileza que ela não imaginava ser capaz de ser oferecida por um homem de seu porte. Quando ela se retirava para os jardins da mansão, sentia-se observada, mas não de uma forma intrusiva. Rogério, a uma distância, estava sempre presente, como uma sombra que não a perseguia, mas que sempre a acompanhava. Em sua solidão, Valentina não conseguia ignorar o fato de que ele fazia isso sem pressioná-la. Ele a respeitava, mas também a queria. Ela podia ver isso nos seus olhos, ainda que ele não dissesse uma palavra. O peso do casamento com Rogério, no entanto, não desaparecia. Valentina sabia que o que ela sentia por André não era algo que poderia ser apagado de um dia para o outro. Seus pensamentos ainda estavam longe, naquele lugar onde ela o imaginava, perguntando-se onde ele estaria e se ele também sentia sua falta. Mas o que ela não podia ignorar era o fato de que, enquanto Rogério era severo com o mundo,
com ela ele parecia ser mais paciente. Era algo novo, algo que fazia seu peito apertar, pois ela sabia que, de alguma forma, ele estava esperando. Você não precisa me temer, Valentina, disse-lhe certa noite, quando ela estava perdida em seus pensamentos no jardim da casa. Eu sei que você está triste, mas entenda, meu respeito por você é genuíno. Não espero que me ame agora, mas um dia, quem sabe, você se sinta em casa ao meu lado. Valentina o olhou, perplexa, sem saber o que dizer. Ela queria responder, queria lutar contra essa sensação de que ele estava mais perto de algo que ela não entendia, mas as palavras não saíam. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som das folhas ao vento, um som tranquilo que, por algum motivo, parecia ser a única coisa capaz de acalmá-la naquele momento. Rogério continuou a observar, mas sem forçar mais nada. Ele se afastou lentamente, mas seu olhar permanecia fixo nela, como se estivesse esperando que algo se rompesse dentro dela. E, embora Valentina não admitisse para si mesma, havia algo naquele olhar que começava a mexer com seus sentimentos. Saudade de André ainda queimava em seu peito, uma nova chama estava começando a surgir, uma chama que poderia transformar seu destino de uma maneira que ela jamais imaginou. Valentina, em um raro momento de liberdade, decidiu sair de casa. Os primeiros dias de casamento com Rogério foram pesados e mesmo ele sendo mais paciente do que imaginava, ela sentia um vazio profundo. Havia algo dentro dela que ainda não havia sido resolvido e essa inquietação estava se tornando insuportável. Ela sabia que não podia continuar fugindo dos seus sentimentos e o único jeito de lidar com isso era encarar a verdade sobre o que ainda sentia por André. Era uma tarde ensolarada e as ruas estavam movimentadas com turistas e moradores. Valentina caminhava com passos hesitantes sem rumo certo até que, ao virar uma esquina, percebeu que estava perto de um dos lugares onde costumava se encontrar secretamente com André antes do casamento. Seu coração deu um pulo e uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de sua mente. E se ele estiver aqui? Pensou sem coragem para afastar essa dúvida. A tentação foi mais forte que a razão e ela entrou no pequeno café onde muitas vezes se esgueirava para encontrar André. Ao passar pela porta, o ambiente parecia ainda mais familiar do que ela imaginava, mas algo no ar estava diferente. Seus olhos se fixaram na cena diante dela e sua visão começou a embaçar. André, com seu sorriso charmoso e o olhar que a fazia se perder, estava ali. Mas não estava sozinho. Ele estava beijando outra mulher. A mulher era jovem, de cabelo escuro e pele bronzeada. Seus corpos estavam entrelaçados com uma intimidade que partiu o coração de Valentina em 1000 pedaços. O olhar de André, que sempre a fazia sentir-se única, agora estava fixo na outra mulher e suas mãos exploravam seu corpo com a mesma confiança que um amante experiente teria. Valentina congelou o ar lhe faltando e por um momento não sabia como reagir. O mundo ao seu redor parecia girar mais devagar, mas antes que pudesse sair de sua paralisia, uma onda de raiva e dor se formou dentro dela. Não conseguiu mais se conter. André. Sua voz saiu abafada, mas ainda assim cortante. Ela se aproximou, seus passos ecoando no pequeno espaço. André se afastou rapidamente da mulher, que parecia atordoada e confusa. Ele olhou para Valentina com um semblante de surpresa, mas sem arrependimento. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, como se fosse impossível que ela tivesse o direito de estar ali. Ele se levantou, a expressão em seu rosto mudando de leveza para frieza. O que é isso? O que está acontecendo, André? Como pode fazer isso comigo? Como pode me trair dessa forma? Valentina estava fora de si, a dor se tornando um fogo incontrolável. Eu te amei tanto. E você? Me trai assim? Me deixou de lado por uma qualquer? André olhou para ela com um sorriso irônico, como se fosse apenas um jogo. Valentina, você não entende. Você nunca entendeu. Isso aqui é apenas o que você não pode ter. Agora você vai ter que aprender a viver com isso. O que aconteceu entre nós já era. O corte em suas palavras foi mais profundo do que qualquer outra coisa que ela já tivesse experimentado. A verdade que ele acabará de revelar atingiu como uma lâmina afiada. Ele não a amava. Ele nunca a amou. Ele havia mentido para ela o tempo todo e ela tinha sido a tola acreditando em cada palavra. Nesse momento de desespero, Valentina não soube mais o que fazer. Mas antes que pudesse sequer processar suas emoções, uma presença familiar e imponente entrou no café. Era Rogério.
Ele a havia seguido discretamente como se soubesse que algo aconteceria. Seu olhar endureceu ao ver a cena diante dele e seu corpo se tensionou de forma incontrolável. O que está acontecendo aqui? Rogério disse, sua voz fria e autoritária como uma ameaça. Ele avançou para André, que o olhou com uma expressão de desafio. Isso é entre mim e ela, Rogério. Não se meta nisso, André retrucou desdenhoso, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Rogério não respondeu. Em um movimento rápido e feroz, ele agarrou André pelo colarinho e o puxou para mais perto, sua fúria transparecendo em cada músculo de seu corpo. Não me desafie, disse ele com uma calma ameaçadora. Se alguém aqui deve ser respeitado, sou eu. O ar entre os dois homens estava carregado de tensão. Valentina, atordoada, tentou intervir, mas foi em vão. Chega. Por favor. Não faça isso, Rogério. Ela gritou, sua voz falhando entre a raiva e a dor. Ele não vale a pena. Por favor, vamos embora. Rogério a olhou, o brilho de sua raiva diminuindo quando viu a angústia no rosto de Valentina. Ele então empurrou André para longe e, sem mais palavras, tomou a mão de Valentina e a guiou para fora do café. De volta à mansão, a tensão entre eles era palpável. Valentina sentia um turbilhão de emoções dentro de si. A dor da traição de André ainda ardia em seu coração, mas havia algo mais, algo que ela não podia ignorar. Quando entraram na casa, Rogério a levou até o jardim e se virou para ela. Valentina, você precisa entender que por mais que você tenha sido ferida agora, a única coisa que importa é o que está à frente. O que você faz com isso é seu destino. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade inegável. Eu não sou André. Não sou o homem que te decepcionou. Estou aqui ao seu lado e vou te dar a segurança e o respeito que você merece. Valentina, ainda em choque, se sentou nas escadas de mármore e olhou para o chão, tentando reunir suas forças. Eu não sei o que fazer agora. Fui tola, Rogério. Me entreguei a ele sem ver a verdade. Mas eu prometo a você, a partir de agora vou aceitar o meu destino. Eu vou me dedicar a você, ao nosso casamento e ao que é certo. Rogério se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro com uma suavidade que ela não esperava. Isso é tudo o que eu preciso ouvir. Agora é hora de seguir em frente, Valentina. Não se prenda ao passado. O futuro é seu e eu estarei aqui sempre. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado de uma promessa silenciosa. Valentina sabia que seu caminho seria difícil, mas naquele momento havia algo dentro dela que começava a mudar. Ela sabia que ao lado de Rogério ela encontraria um novo propósito. O jogo entre o amor perdido e a aceitação do que estava por vir havia começado e ela não estava mais sozinha para enfrentá-lo. O som da chuva batendo contra as janelas da mansão de Rogério era reconfortante, mas Valentina não conseguia se livrar da inquietação que a dominava. Ela estava sentada no sofá da sala de estar, em frente à lareira que queimava suavemente, iluminando o ambiente com uma luz dourada. A casa estava silenciosa, exceto pelos estalos ocasionais da madeira na lareira. Ela havia feito a promessa a Rogério de se dedicar a ele e ao seu casamento, mas havia algo dentro de si que ainda se rebelava. Não contra ele, mas contra o que ela estava deixando para trás. Ela ainda não entendia completamente o papel que deveria desempenhar naquele casamento e, mais importante, não sabia como se desprender do passado com André. Rogério entrou na sala sem fazer barulho, como sempre. Ele era imponente, e sua presença era inconfundível. Com uma calma quase assustadora, ele se aproximou e se sentou ao lado dela, seus olhos firmes observando-a. Ele sabia o que se passava na cabeça dela, sabia que o caminho que ela estava escolhendo não seria fácil, mas também sabia que ela não estava mais sozinha. Agora, ele estava ali, pronto para ser seu apoio, e também seu líder, no mundo em que ela agora estava inserida. Valentina, começou ele, sua voz suave, mas de um tom que carregava o peso de sua autoridade. Eu sei que tudo isso é novo para você. Sei que ainda está processando tudo o que aconteceu, mas aqui você não precisa se sentir perdida. Eu estou aqui para guiá-la. Ela olhou para ele, os olhos ainda marejados, mas com uma nova determinação tomando forma dentro dela. Ela respirou fundo antes de responder. Eu sei, Rogério. Só, é difícil. Eu ainda me sinto, em pedaços. Não posso esquecer o que aconteceu com André.
Mesmo que você tenha sido gentil comigo, eu não sei se vou conseguir superar tudo tão fácil. Rogério a olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. Não se trata de esquecer, Valentina. Trata-se de seguir em frente. Você não precisa mais carregar o peso desse passado. Ele não merece sua energia. Eu mereço. Você merece um futuro diferente, ao meu lado. Ele tocou sua mão de forma gentil, mas com um toque que a fez sentir a intensidade de suas palavras. Valentina sentiu algo no fundo do peito, uma mistura de esperança e tristeza. Era difícil acreditar que um homem tão distante de André pudesse ser o que ela realmente precisava, mas algo em seu coração dizia que ela tinha mais a aprender com Rogério do que imaginava. Naquela noite, depois do jantar, Rogério a levou para o escritório. Ele sempre parecia ocupado, sempre tinha algo a resolver. Ela nunca imaginava como era a vida dele fora dos momentos em que estavam juntos, mas agora sentia uma necessidade de compreender tudo. Ele era mais do que o marido severo e distante que ela imaginava. Havia algo de muito mais complexo dentro dele. Ela o seguiu até o escritório, observando sua postura rígida enquanto ele analisava papéis e falava ao telefone. Ela podia ver a tensão em seu rosto, algo que não havia notado antes. Ele estava imerso em algo que ela não compreendia, e isso despertou sua curiosidade. Rogério, disse ela, hesitante. O que você está fazendo? Parece que está sempre em alerta, como se estivesse esperando algo acontecer. Ele suspirou e desligou o telefone, olhando-a com um olhar sério. A vida de um homem como eu nunca é tranquila, Valentina. O que você vê aqui é apenas uma parte do que realmente sou. A máfia, a família, as alianças. Tudo isso me exige vigilância constante. Mas agora, você está aqui. E você precisa entender o que está em jogo. Valentina franziu o senho. Ela sabia que o casamento com Rogério a colocava em um mundo totalmente diferente, um mundo onde a vida era regida por códigos e pactos secretos. Mas ela não tinha ideia de que as coisas fossem tão perigosas, tão imprevisíveis. Mas você me prometeu que ficaria ao meu lado, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de incerteza. Eu não sei se posso lidar com tudo isso. Parece perigoso demais. Rogério se levantou e foi até a janela. Eu não posso negar o que sou, Valentina. A máfia faz parte da minha vida, mas isso não significa que você tenha que fazer parte dela. Eu te prometi que não te machucaria, que te daria um futuro seguro. E vou cumprir minha promessa. Mas você precisa entender que neste mundo, a segurança de todos depende das nossas ações. Você tem que confiar em mim. O silêncio entre eles foi pesado. Valentina queria acreditar nele. Queria confiar em Rogério, mas sua mente ainda estava repleta de dúvidas. Como ela poderia se entregar a ele quando sabia que ele estava mergulhado em um mundo tão sombrio? Eu confio em você, ela disse finalmente, embora sua voz estivesse trêmula. Eu quero acreditar que podemos ter uma vida diferente. Eu só preciso de tempo para entender isso. Rogério se aproximou dela novamente, dessa vez com mais suavidade. Ele pegou sua mão e a olhou nos olhos. Você terá todo o tempo que precisar, Valentina. E enquanto você busca suas respostas, eu estarei aqui, sempre ao seu lado. Enquanto ele a abraçava, Valentina sentiu, pela primeira vez, uma verdadeira sensação de segurança. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro de si começou a acreditar que, ao lado de Rogério, ela poderia enfrentar qualquer coisa. Nos dias seguintes, Valentina começou a se acostumar com sua nova rotina ao lado de Rogério. Ela sabia que ele ainda estava imerso em seus negócios, mas algo em seu comportamento havia mudado. Ele começou a incluí-la mais, não só nas conversas, mas também em sua vida diária, mesmo que de maneira discreta. Um dia, durante o café da manhã, Rogério lhe disse que havia um encontro importante com aliados da máfia, mas queria que ela estivesse presente. Ele não a forçou a participar, mas a convidou de maneira que ela sentisse que sua presença era importante. Isso fez Valentina perceber o quanto ele queria que ela fizesse parte da vida dele, e isso a tocou profundamente. O encontro ocorreu em um restaurante discreto, longe dos olhares curiosos. A mesa estava cheia de homens poderosos, todos com uma aura de perigo e mistério ao seu redor.
Valentina percebeu que Rogério era mais do que apenas o marido amoroso que ela começava a conhecer. Ele era o líder, o chefe, o homem que todos respeitavam e temiam ao mesmo tempo. Embora os homens se comportassem com uma educação fria, Valentina sentia a tensão no ar. As palavras eram poucas, mas carregadas de significado. Ela sabia que aquele era o mundo de Rogério, e agora ela estava começando a entender a magnitude de sua posição. Rogério a olhou de vez em quando, com um sorriso sutil, e ela sorriu de volta, sentindo-se conectada a ele de uma forma que não sabia que seria possível. Mas a distância entre eles ainda existia, e ela sabia que a confiança plena levaria tempo para ser construída. Mas naquele momento, ao lado dele, Valentina não se sentiu mais perdida. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia que, com ele, estaria preparada para enfrentá-lo.